Então, 25 de agosto de 2020, 9 horas e 40 minutos, nós vamos falar da evolução histórica do Estado brasileiro. Então, gente, quando você vai falar de evolução histórica do Estado brasileiro, o que me vem à mente é exatamente isso. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Por que isso? Porque nós já tivemos tantas constituições que na história do Brasil, nem o número de constituições que nós tivemos, nós temos o consenso. Porque foram tantas constituições e tantas constituições derrubadas por golpes, por decretos, por atos institucionais, que é uma coisa muito característica da evolução histórica do nosso país. Então, se a gente falar do Estado brasileiro, todo mundo vai se lembrar que em 1500 Pedro Álvares Cabral aportou aqui no Brasil, né? Só que é bom lembrar, gente, que antes disso já existia os índios que viviam aqui no Brasil, ok? Essa aqui é uma pintura rupestre do Parque da Serra da Capivara, lá no Piauí. É uma pintura que tem aproximadamente 22 mil anos. Então, na verdade, a colonização, né, europeia do Brasil iniciou-se com a descoberta de Pedro Álvares Cabral. Mas nós não podemos perder de vista que os índios aqui já habitavam muito tempo antes, ok? É claro que a colonização europeia não dá muito espaço para os índios, né, tendo em vista a superioridade tecnológica. Mas a gente não pode perder isso de vista, tá? E já existiam povos habitando aqui a América do Sul desde aproximadamente 22 mil anos. Bom, como todos vocês sabem, né, em 1494, Portugal e Espanha celebraram o Tratado de Tordesilhas, né? Esse Tratado de Tordesilhas, que ele passa aqui, ó, né, ele dividia as terras americanas entre os portugueses e os espanhóis. Todas as terras que ficassem a oeste do Tratado de Tordesilhas pertenciam à Espanha. E as terras a leste pertenciam a Portugal. E aí vem a primeira pergunta, né? Como é que você celebra um tratado em 1494 e você descobre o Brasil em 1500? Já pararam para pensar nisso? Pô, como é que você divide algo que você não conhece, né? E, aliás, se você pegar aqui o Tratado de Tordesilhas, aqui no extremo sul, aqui, ele chega exatamente no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul é uma praia só, de mais de 100 quilômetros, é uma gigantesca praia, sem qualquer baía, porque ali não dava para chegar navio nenhum. Então, o entendimento é que, apesar do Brasil ter sido oficialmente descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500, e a Carta de Pero Vaz de Caminha ser o documento oficial, né, de nascimento do país, a verdade me parece ser que eles já conheciam essas terras, ok? Já sabia que haviam terras aqui, já eram conhecidas, e, portanto, em 1494, quando eles celebraram o Tratado de Tordesilhas, eles já sabiam, já conheciam o continente americano, ou o continente sul-americano. Bom, oi? Só para efeito de conhecimento, a Praia do Sul tem 220 quilômetros. É a Então, maior praia do mundo. E essa praia, Paulo, ela não tem nenhuma baía, não tem nenhuma enseada. Então, naquela época, não tinha como os navios aportarem aqui, entendeu? Então, é muita coincidência. Aliás, o Eduardo Bueno, Peninha, que tem um canal lá, Não Vai Cair no Enem, ele que diz isso, né? Ele fala, pô, é muita coincidência o Tratado de Tordesilhas passar bem ali, né? Num local que, teoricamente, não teria interesse, porque não permitiria embarcações. Bom, o fato é que a esquadra de Pedro Álvares Cabral foi uma das maiores esquadras que se tem notícia à época. Só que qual era o destino de Pedro Álvares Cabral? O destino dele era Calicut, na Índia. As Índias. Né? Ele estava indo para as Índias. Então ele desceu aqui à África,
Aí ele se desviou da sua rota, bateu aqui, né, em Cabralha, perto ali de Porto Seguro, ficou 2 dias ali, rezou uma missa, deixou 2 caras ali, e Pedro Álvares Cabral tinha um exímio escritor, né, na sua esquadra, que era o Pero Vaz de Caminha, que escreveu uma carta ao rei, né, que é a carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha volta para Lisboa para anunciar a descoberta e Pedro Álvares Cabral continua sua viagem até as Índias, tá ok? Só que o Brasil estava oficialmente descoberto e Portugal passou a reivindicar essas terras que lhe pertenciam a leste do Tratado de Tordesilhas, tá ok? Gente, em 1500, né, com a descoberta do Brasil, efetivamente não aconteceu nada no Brasil, tá ok? Por quê? Porque somente em 1530 veio a primeira expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. E o que é que foi estabelecido no Brasil? Então vejam a diferença. Enquanto lá na América do Norte, a Inglaterra estabeleceu 13 colônias, aqui no Brasil foi estabelecida uma colônia só. E essa colônia foi dividida em grandes propriedades de terras, chamadas de capitanias hereditárias. E essas grandes propriedades de terra, vejam que ela ia até o Tratado de Tordesilhas, tá vendo? E ali, os donatários dessas terras poderiam fazer o que eles bem entendessem, porque ali era tudo deles. Então, o Brasil foi dividido em grandes propriedades de terra. Foi estabelecida primeiro a exploração do pau-brasil, depois o cultivo da cana-de-açúcar, enfim, monocultura para exportação. A mão de obra escrava foi introduzida aqui, tá ok? Então, o que eu quero que vocês entendam é que no Brasil, aquele modelo, e essa é a grande diferença entre a colonização brasileira e norte-americana. Aqui no Brasil, aquele Estado arcaico, monárquico, absolutista, de uma certa forma, ele acabou sendo introduzido. Por quê? Exatamente porque nós tínhamos grandes propriedades de terra, mão de obra escrava, monocultura para exportação e o catolicismo, né? O catolicismo entrou com tudo aqui no Brasil, né? Os padres jesuítas, né, vieram aqui até para catequizar os índios, tá ok? Então, aquele modelo, então preste atenção. Enquanto a Europa se via em lutas, em guerras, de revoluções, para se ver livre do Estado monárquico absolutista, aqui no Brasil, de uma certa forma, esse Estado monárquico absolutista ele foi introduzido. Estão me entendendo? Enquanto que lá nos Estados Unidos do Norte, as ideias iluministas, como eu acabei de dizer aí para o quarto B, foram impregnadas. Enquanto nos Estados Unidos da América eles criaram constituições com tripartição dos poderes, né? E as ideias iluministas entraram com uma força muito grande, aqui no Brasil, pelo contrário, as ideias iluministas não conseguiram avançar. A Revolução Iluminista que teve aqui, você nem Confidência Mineira, Confidência Mineira nem saiu para a rua, né? Quando eles foram sair, já houve a traição, né? E já houve o julgamento e decapitação lá do Tiradentes. Então, o Brasil acabou se tornando uma grande colônia, com grandes propriedades de terra e monocultura para exportação, tá ok? A primeira capital da colônia foi Salvador, tá ok? E nós temos grandes propriedades de terra, monocultura, catolicismo e mão de obra escrava. Preste atenção, gente, que essa questão de monocultura para exportação, ela vem até hoje, hein? Primeiro foi o pau-brasil, o extrativismo do pau-brasil. O pau-brasil quase chegou a ser extinto aqui no Brasil, de tanto que cortavam. Depois começou a se plantar cana-de-açúcar. Depois veio o ouro das Minas Gerais. Depois veio o látex, né, a borracha na Amazônia. Depois veio o café no Rio e São Paulo, nas Minas Gerais. Depois veio o minério de ferro, a soja e a carne. Então, vocês vejam que até hoje a nossa função tem sido essa, né? E o Brasil hoje, me parece que mais do que nunca, passa a ser proeminente, né, o celeiro, né, da humanidade. Se produz muito aqui. A agricultura brasileira, o agronegócio é muito pujante, né, assim como o extrativismo do minério de ferro. Bom,
Vamos lá, gente. Uh, vou pegar esse mapinha aqui, que é o melhor. Então, Portugal estabeleceu a colônia aqui no Brasil e Brasil era colônia de Portugal. Só que, quando ocorreu a Revolução Francesa, lá na Europa, que ao mesmo tempo em que os Estados Unidos estavam fazendo sua Revolução Americana, buscando a sua independência, estabelecendo um Estado com tripartição de poderes, tá? Napoleão, né, a Revolução Francesa, não sei se vocês sabem, termina com a ascensão de Napoleão ao poder. E Napoleão, ele ameaça, ele entra em guerra, né, com a Inglaterra e entra em guerra com os demais países europeus. Só que Napoleão não conseguia invadir a Inglaterra por uma situação muito simples. A Inglaterra é uma ilha, a Grã-Bretanha. Então, Napoleão e a Inglaterra possuem uma forte marinha, né? Uma armada muito poderosa. Então, Napoleão não conseguia invadir a Inglaterra. O que ele fez? Ele estabeleceu o chamado bloqueio continental. O que acontece no bloqueio continental? Todos os países da Europa continental ficaram proibidos de realizar o comércio com a Inglaterra. Por quê? Porque a França de Napoleão queria sufocar a Inglaterra através do comércio. Bom, aí Portugal estava impedido de fazer comércio com a Inglaterra, tá ok? Aí um belo e formoso dia, o rei português abre a janela do seu castelo lá em Lisboa e ele dá de cara com uma armada inglesa em Lisboa. Capitão Nelson. O Capitão Nelson manda e fala assim, ó, nós viemos aqui em paz e queremos fazer comércio com Portugal. Nós queremos o seu vinho e as suas olivas e temos aqui produtos industrializados para comercializar com vocês. Aí o rei de Portugal fala, mas eu estou proibido de fazer comércio com vocês. Porque se eu fizer comércio com vocês, Napoleão falou que vai me invadir. Aí o Capitão Nelson falou, não, você não está entendendo. Se você não fizer comércio comigo, numa boa, eu vou saquear a cidade. E aí o rei português ficou numa situação muito delicada e ele decidiu fazer o comércio com os ingleses. Só que aí Napoleão, obviamente, falou, então eu vou invadir Portugal. E aí o rei português ficou com medo da invasão de Napoleão. O que o rei português fez? Ele pediu ajuda, auxílio à armada inglesa e toda a corte portuguesa fugiu de Lisboa sob proteção dos ingleses e vieram para o Brasil. Ou seja, preste atenção, gente. A sede da coroa portuguesa foi transferida de Lisboa, Portugal, para o Rio de Janeiro. Agora a capital da colônia já era o Rio de Janeiro. Então vocês vejam que de uma hora para outra, o Rio de Janeiro, que era a capital da colônia, passou a abrigar a corte portuguesa. Virou a sede de um reinado. Tanto é que... cadê o slide aqui? Em 1808, né, a família real portuguesa vem ao Brasil, ok? Nós temos a abertura dos portos das Nações Amigas. Na verdade, gente, a abertura dos portos das Nações Amigas é a abertura da colônia brasileira para fazer comércio com a Inglaterra, ok? De uma certa forma, o Rio de Janeiro, com a chegada da família real portuguesa, ele acabou tendo um up, né? Porque era a capital da colônia e virou capital do Império Português. Então, a imprensa nacional foi estabelecida, foi feito o Banco do Brasil, fábrica de pólvora, enfim, jardim botânico, várias melhorias no Rio de Janeiro. Foi a última vez que fizeram melhorias lá. Hã? Foi a última vez que fizeram melhorias por lá. Bom, enfim, a família real, quando chegou no Rio de Janeiro, ela precisava de locais para morar, né? Então, as casas escolhidas pela corte portuguesa foram marcadas com o símbolo PR, que era Príncipe Regente. Ou então, como os cariocas falaram à época, ponha-se na rua, porque a sua casa vai ser ocupada pela corte portuguesa. Ok? Alguns receberam aluguel, outros não, né? E, na verdade, o Rio de Janeiro se tornou capital do Império Português. Então, em 1815,
foi constituído o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, cuja capital é no Rio de Janeiro. Então, preste atenção, gente. O que está acontecendo? O Brasil está se tornando um Estado praticamente absolutista, um Estado monárquico absolutista. Então, vejam a diferença para os Estados Unidos. Enquanto que em 1787, os Estados Unidos, após sua independência, constituíram uma federação com tripartição dos poderes, com poder judiciário, legislativo e executivo, com princípio da legalidade, visando a igualdade. Aqui no Brasil, em 1815, nós viramos o quê? Um reino. Percebe? Então, o que eu quero que vocês entendam é que, diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos, que foi um campo fértil para as ideias iluministas que vieram culminar com o Estado Democrático de Direito, aqui no Brasil, o Estado que foi introduzido foi um Estado praticamente monarquista, absolutista. Porque eu tinha um rei, eu tinha a Igreja Católica, eu tinha nobreza, que aqui não era senhor de engenho, aqui é senhor feudal, né? Aqui se chamavam senhores de engenho. Eu não tinha servos, mas eu tinha mão de obra escrava, vinda da África, os negros. Estão me entendendo? Está claro para vocês esse paralelo? Sim. Professor, oi. Professor, hoje na Globo, estava fazendo uma reprise da novela das 6, é sobre a vinda de Portugal mesmo para o Brasil. Se alguém assistir, é um reprise antigo. Ah, aquela novela O Novo Mundo, né? Isso, né? É, eu sei. Aí tem o Dom Pedro, aí tem o Dom Pedro, que é o Caio Castro. O Leonardo? Alguém falou comigo? Não, tem o Dom Pedro, que é o Caio Castro, né? Sei lá. Então... É ele mesmo. Ele foi embora e deixou o filho agora, né? Oi? Ele foi embora para Portugal e deixou o filho para estar comandando. Deixou o Dom Pedro II, é verdade. Ele ainda não é Dom Pedro II, não, hein? Foi o Dom João que foi embora e deixou o Pedro I. Aí depois é que Pedro I abdicou do trono em favor de Dom Pedro II. Aí teve o período regencial. O regencial que foi que eles uniram 3 pessoas, né, para ficar antes do Dom Pedro II. Que ele assumiu com 15 anos, né? 14 anos. 14, 15 anos. Então foi alterada para reduzir a idade em que ele podia assumir o trono. Entenderam? Pessoal, o que eu quero que vocês entendam é exatamente isso. Isso, para mim, é o mais importante, tá? Vocês têm que entender que, ao longo do século XIX, a Europa, ela, através de guerras e revoluções, ela combateu o poder monárquico absolutista. E enquanto que aqui no Brasil, esse modelo monárquico absolutista, de uma certa forma, acabou sendo introduzido. Enquanto que nos Estados Unidos, ele não teve espaço. Lá, quem foi introduzido foi o Estado de Direito, que depois veio a ser democrático. Estão entendendo a diferença? Sim. Acho que é uma diferença bem óbvia, na verdade, por questão de contexto histórico. Então, e isso vai trazer reflexo até hoje. Ok? Bom, então, em 1815, o Brasil vira Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e vira efetivamente um reino, né? Um Estado monárquico. De certa forma, absolutista. Em 1821, o Napoleão já havia sido derrotado, né? E aí o Dom João VI ele tem que deixar o Brasil e tem que voltar para Portugal, porque há a Revolução do Porto, lá em Portugal, eles estão fazendo uma constituição lá, e se o Dom João VI não voltasse, ele ia perder o trono. Okay? Aliás, em Portugal, desculpe a palavra, mas chamavam o Dom João de cagão, né? Porque ele fugiu, né, cara? Ele abandonou o barco, né? Sim. Ele foi o último a abandonar o barco, ele foi o primeiro a abandonar o barco, né? Então, ele era conhecido lá como Dom João Cagão, porque ele ficou com medo de Napoleão e fugiu para o Brasil. Bom, Dom João Cagão, você foi bom. Dom João Cabação. Não. Dom João Cabação. Bom, mas aí, quando Dom João volta para Portugal, quem que ele vai deixar aqui governando o Brasil? O filho dele, Pedro. Dom Pedro I. Então, ele não é Dom Pedro I ainda, tá? Sim, ele vai ser depois. Ele é Pedro, ele está aqui governando o Brasil em nome da coroa portuguesa, tudo bem?
Só que daí ele se desentende com a coroa, né? Porque, por várias razões aí, que não vem ao caso agora, ele se desentende com a coroa. E aí o Dom João VI chama ele de volta a Portugal e ele fala que não, ele fala que ele vai ficar, é o famoso dia do fico. Ele fala, não, não vou embora, eu vou ficar aqui. E aí depois ele vai lá e declara a independência do Brasil. Okay? Quando Dom Pedro declara a independência do Brasil, gente, o que vai acontecer? O Brasil ele vai ter a sua primeira Constituição. Então, olha só, em 1822 vem a independência, Dom Pedro declara a independência, assume o controle do país, ok? Ele vai ser estabelecida uma Assembleia Constituinte para fazer a primeira Constituição do Brasil. Essa Assembleia Constituinte começa a tomar um rumo que Dom Pedro não gosta. Dom Pedro vai lá, cerca a Assembleia Constituinte, dissolve a Assembleia Constituinte e ele e as pessoas que estão junto com ele na corte vão lá e elaboram uma Constituição para o país. Por isso que é uma Constituição outorgada, ela é imposta. É a primeira Constituição do Brasil, que é a Constituição de 1824. Está aqui, ó, Constituição Política do Império do Brasil. Então, vejam só, o Brasil ele se torna nada mais do que um império. Ok? Ele não é república. Ok? Ele é um império. E como é que era essa primeira Constituição brasileira, a Constituição do Império? Está aqui, ó. O nome era Império do Brasil, nós éramos uma monarquia. A Igreja Católica era a igreja oficial do país. Ok? Os padres, gente, eles eram uma espécie de funcionários públicos, tudo bem? E o Estado brasileiro, ele era monárquico, ele era unitário. Não tinha federação aqui no Brasil. Aliás, o Brasil ele tem uma característica muito importante, tá? Que é o seguinte. Vocês observem que o Brasil sempre teve proporções continentais. Então, as grandes cidades brasileiras estão na costa ou próximo à costa, ok? Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Fortaleza, Belém, ok? São todas, Recife, né, são todas cidades litorâneas. Só que, vejam, umas estão muito longe das outras, ok? Então, você imaginou naquela época, se tivesse uma revolta no Recife, quanto tempo levava para um barco sair de Recife, vir até o Rio de Janeiro e informar Dom Pedro que tinha revolta e Dom Pedro enviar a resposta? Então, tendo em vista esse território vasto que o Brasil possuía, aqui no Brasil, nós tínhamos um poder central forte na mão do imperador e poderes locais muito fortes também. Esses poderes locais eram exercidos pelas pessoas que dominavam, os senhores de engenhos, né, os ricos aqui, os proprietários de terra, mas em nome da coroa. Veja, é diferente. Porque aqui os poderes locais no Brasil, as comunas, nós sempre tivemos as câmaras municipais. Elas exerciam o poder local, mas sempre em nome da coroa. Sempre estavam subordinados à coroa. Tudo bem isso para vocês? Então, as chamadas províncias do Brasil Império eram divisões administrativas do Império do Brasil. Veja, não tinha autonomia constitucional nenhuma. Ok? Eram meros desdobramentos políticos administrativos do Império do Brasil. Então, o Brasil sempre teve um governo central muito forte, um Estado unitário, e poderes locais fortes também, mas esses poderes locais exerciam o poder em nome do Império, eram subordinados ao governo do Império. Estão me entendendo? Eu não tinha aquela autonomia constitucional que eu acabei de explicar para vocês lá dos Estados Unidos. Nada disso. O poder do imperador se irradiava para os poderes locais. É claro que quem estava exercendo esse poder local, de fato, ele poderia fazer aquilo que bem entendesse a ele. Mas quando vinha a ordem do imperador, ela tinha que ser cumprida. Senão, aquele poder local era sufocado pelas tropas do imperador. Estão me entendendo? Então, olha só. Vejam que na Constituição do Império, o Brasil é o país da jabuticaba, não é isso? Então, olha só. Existia o poder legislativo, existia o poder executivo, existia o poder judiciário, mas
existia também o quarto poder, que era o chamado poder moderador. E esse poder moderador, gente, ele tinha poderes para influenciar no legislativo. Era ele que exercia o poder executivo e ele influenciava também no poder judiciário. Então, percebam, enquanto que na Constituição norte-americana de 1787, eles criaram a tripartição dos poderes, criaram um mecanismo de freios e contrapesos para que os poderes fossem independentes e se fiscalizassem entre si. Enquanto eles lá estavam preocupados na paridade de forças entre os três poderes, aqui no Brasil, nós introduzimos o chamado poder moderador, que, na verdade, era um poder acima dos demais. Era um poder que tinha uma influência muito grande perante os demais, tá ok? Estão me entendendo? Tudo isso por quê? Porque, na verdade, a nossa Constituição de 1824 era uma Constituição que criava uma monarquia que era praticamente absolutista. Não era mais aquela monarquia absolutista de outrora, porque não havia mais espaço no século XIX para isso. Mas não tinha dúvidas do que o imperador aqui no Brasil mandava acima de todos os demais poderes. Alguma dúvida, gente? Não. O ponto positivo de nós termos nos tornado um império foi que conseguimos manter a integridade do território, tá ok? Se nós olharmos para as colônias espanholas na América do Sul, que passaram de colônia para a república, nenhuma delas teve essa questão de se tornar império. Elas passaram de colônia para a república. Só que houve uma fragmentação, tá ok? Então nós temos Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Venezuela, Colômbia, se fragmentaram em pequenos países. O ponto positivo da manutenção do Brasil se ter tornado império foi que ele conseguiu manter a sua integridade territorial, ok? Bom, eu trouxe para vocês aqui verem a Constituição de 1824. Então, Constituição Política do Império do Brasil. Brasil com Z na época, ok? Em nome da Santíssima Trindade. Né? Título 1, do Império do Brasil. O Império do Brasil, olha lá, o seu território é dividido em províncias, as quais poderão ser subdivididas com pedir o bem do Estado. Vejam, há províncias, mas essas províncias não se confundem com os Estados membros da Federação Norte-Americana, hein? Por quê? Porque eles não têm autonomia. Olha, aqui mesmo está dizendo, ó, elas podem ser subdivididas como bem entender do Estado. O governo é monárquico hereditário. Ok? A dinastia imperante é do senhor Dom Pedro I. Agora sim, ele se autoproclama Dom Pedro I. Ok? Religião católica, apostólica romana, continuará a ser a religião do Império. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês está aqui, ó, artigo 91. O poder moderador é a chave de toda organização política. Organização com essa, sacanagem. Organização política e é delegado privativamente ao imperador. Acho que naquela época a organização se escrevia com essa, viu? Porque eu cortei e colei, enfim. E é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação, o seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio, harmonia e tal. Agora, presta atenção, gente. Lembra que eu falei do princípio da legalidade e do princípio da igualdade? Lembram disso? Olha aqui, ó. Se vocês voltarem nesse slide aqui, eu falei que para você ter um Estado democrático de direito, eu tinha que ter legalidade e igualdade. Todos devem obedecer à lei e todos se subordinam às leis. Só que o que nós temos no Brasil aqui? Olha aqui, ó. A pessoa do imperador é inviolável, sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Ou seja, o imperador poderia fazer tudo aquilo que bem entendesse. A lei a ele não era submetida. Percebam isso. E outra, sagrado. Ou seja, aqui no Brasil, quando nós nos tornamos um império, o Estado não era laico. O Estado tinha um forte papel ideológico da Igreja. Estado e religião estavam unidos. O catolicismo apostólico romano era a nossa religião oficial e o padre era uma espécie de funcionário público. Gente, presta atenção. Aqui no Brasil era proibido ter igreja, sabia? Nessa época.
você poderia exercer uma outra religião, desde que o fizesse dentro da sua casa. Você não podia, a construção de templos religiosos era proibida. Tá ok? Eu poderia exercer uma outra religião dentro da minha casa, mas eu não poderia construir um templo religioso. O único templo religioso permitido eram as igrejas católicas apostólicas romanas. Alguma dúvida, gente? Não, professor, tá tranquilo. Não tem. Beleza. Professor, então o Edir Macedo não tinha chance nenhuma naquela época, né? Não existia Edir Macedo na época. Bem lembrado. Mas Lá se os cara- existisse, mas se existisse, ele não teria chance nenhuma de ser o Bispo Não, eu Macedo. falei de possibilidade de Edir Macedo, não que ele não tinha nascido na época. Lá na igreja dele, lá os caras fazem doação com um cartão de crédito, velho. O negócio é bom pra caramba. Se quiser, você passa no débito, passa no crédito. Paga parcelada aí o Eu tô dízimo. morrendo aqui, velho. Porque é muito absurdo isso. Bom, gente, o Dom Pedro I governou o Brasil, só que depois ele foi embora do Brasil, tá? Voltou para Portugal para reivindicar o trono português. E ele deixou aqui o filho dele, o Pedro, né? O Pedrinho. Só que o Pedrinho era muito jovem, era uma criança, não poderia assumir o trono. Então, nós temos o período de regência, que já foi falado aí, né? O Brasil foi regido por 3 pessoas, né? Enquanto o Pedro não assumia a maioridade para assumir o trono. Aí foi muito interessante porque alteraram a Constituição para diminuir a maioridade para ele assumir o trono, porque queriam acabar com a regência, ok? É engraçado que nesse período, que vai ser o segundo reinado, Dom Pedro II, o Brasil se torna praticamente um país parlamentarista, tá? Porque, gente, a figura de Dom Pedro II é uma figura que está sendo revista pela história, porque Dom Pedro II era uma pessoa muito sábia. Era uma pessoa que, de uma certa forma, conseguiu fazer com que o país, apesar de escravocrata e tal, tivesse um bom desenvolvimento à época. O Dom Pedro II, ele não se intrometia tanto nas questões do Estado, ele deixava o Estado andar, entendeu? Ele não era uma figura intervencionista, tá? E ele adorava viajar o mundo inteiro. E, aliás, se eu estou aqui hoje, eu devo a Dom Pedro II, porque ele foi lá na Síria, né? Que era então o Império Turco-Otomano, fez amigo lá com os Brimos e convidou os Brimos para vir para o Brasil. É por isso que começou essa forte migração árabe no Brasil, é devido a Dom Pedro II, ok? Os primeiros sírios libaneses chegaram no Brasil chegavam com passaporte turco. Por isso que eles ficaram conhecidos como turco. Né? Mas eles não eram turcos. Né? E como eles não gastam dinheiro, hoje ser turco no Brasil é o cara que tem a mão fechada. Ok? Bom, o fato é que o Dom Pedro II não tinha o herdeiro. Ok? Ele tinha só uma filha, né, que é a princesa Isabel. E ele tinha um grande problema nas mãos, que era a escravidão. Né? Ele tinha que acabar com a escravidão. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abandonar a escravidão. Tá, gente? E ele acaba, né, tendo uma sequência de leis, até chegar na Lei Áurea, que acaba com a escravidão, etc, etc. Só que, por uma série de questões que o Laurentino Gomes narra muito bem no livro dele, houve um golpe de Estado. E esse golpe de Estado, depois, Dom Pedro. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês que é interessante, que é o seguinte. O Dom Pedro II, ou ele entrava em guerra para manter o reinado dele, ou ele abria mão da guerra e entregava o trono para os republicanos, ok? E ele fez isso. Ele falou assim, não vou derramar o sangue por causa de um trono. Difícil você ver uma pessoa fazer isso, né? Você vê lá, ele foi corajoso, né? E ele foi exilado na Europa, né, com a família dele, foi expulso do Brasil, né? E ele entregou praticamente o trono dele nas mãos dos militares. Então, aí, veja bem, em 1889, temos o primeiro golpe militar no Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca vai assumir. Estava doente, né, tal, ele foi lá e decretou. Mas veja bem,
a decretação da República, né, a proclamação da República, não é um evento que a população, que o povo vai. É mais uma questão da elite que não queria mais que o Brasil fosse uma monarquia. E veja que interessante. O grande jurista da época era Rui Barbosa. E Rui Barbosa era profundo conhecedor do direito inglês e norte-americano. E Rui Barbosa, num primeiro momento, ele era contra a derrubada da monarquia. Ele queria que a monarquia continuasse, mas sem governar, como é na Inglaterra. Ele queria uma monarquia parlamentarista, né? Sem poderes do monarca. Só que aí, gente, os republicanos convenceram Rui Barbosa a adotar a causa republicana. Por quê? Porque eles falaram assim, Rui Barbosa, o Brasil tem que deixar de ser um Estado unitário e passar a ser um Estado federal, como os Estados Unidos. Então, houve esse acordo, né? esse encontro de ideias, e Rui Barbosa passou a defender a queda da monarquia, porque ele tinha a promessa que o Brasil ia se tornar uma federação. E, como todos sabem, né, em 15 de novembro de 1889, através de um decreto... Gente, veja, o que é um decreto? Um decreto é um ato do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo. Ele nem lei é, porque ele não passa pelo Poder Legislativo. Mas os decretos aqui no Brasil derrubam constituições. Então, o decreto número 1 de 1889, da lavra do Marechal Deodoro, tá ok? Ele proclama provisoriamente e decreta como forma de governo da nação brasileira a República Federativa. Estabelece as normas pelas quais devem ser regidos os Estados federais. Vejam só, gente. Foi criada uma federação no Brasil através de um decreto. Veja como é diferente dos Estados Unidos, que é um processo histórico onde as coisas vão acontecendo. Tá? Aqui, nós éramos um Estado monarca absolutista, simplesmente houve um golpe de militar, depois o monarca, o imperador, expulsou ele do país e decretou que a partir de agora nós éramos uma república federativa. Ok? E olha só, as províncias reunidas pelo laço da federação ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil. E cada um desses estados, no exercício de sua legítima soberania, decretará oportunamente a sua Constituição definitiva, elegendo seus corpos deliberantes e seus governos locais. Então, vejam, com a proclamação da República em 1889, as províncias que eram subordinadas ao governo central do imperador, ao governo do imperador, essas províncias passam a ser dotadas de autonomia. Aqui está escrito soberania, mas o correto é autonomia. Por quê? Porque agora, através do decreto número 1, ficou entendido que o Brasil ia ter uma Constituição, que o Brasil ia ser uma república federativa e que essa Constituição brasileira ela ia dividir atribuições entre o governo central e os então criados estados, que são os poderes regionais. Entenderam isso? Sim. Fácil. Bem tranquilo, professor. Você vê que tudo no Brasil foi imposto, até a República foi imposta. Tudo foi golpe ou fruto de um golpe. Quer dizer, é fruto de um acerto. entre as coisas das repúblicas, não se sabe se é golpe ou não, mas a República em si é um golpe, porque derrubou um governo que era legítimo, no caso a monarquia, porque estava na Constituição e na lei, para instalar um governo diferente. Então, sim, a República dá para se dizer que é um golpe. Não é uma revolução, né? É meramente um golpe. O povo no Brasil, ele não é um elemento histórico proeminente, né? Eduardo Bueno, Peninha, que fala isso. Que as coisas aqui acabam sendo realizadas. Inclusive ele fala assim, que o Dom Pedro, quando declara a independência, ele fala, diga aos meus que a independência está feita, né? Como está feita, né? Ela tem que ser conquistada, né? Bom, então preste atenção. O Brasil era um Estado monárquico absolutista, quase absolutista, né? Um Estado monárquico, unitário, parlamentarista. E Professor, na onde que está a família real agora? Está no Brasil ainda? Tá, os Orleans e Bragança. Os Orleans de Bragança, né? Ele foi candidato aí agora, parece. Foi, né?
Eles moram no estado tinha do um Rio, que aqui em foi- Petrópolis, Teresópolis, coisa assim. Tinha um que foi deputado, eu acho que era coisa, ele ganhou. Inclusive, tem Ele um ganhou. plebiscito no Brasil, alguns anos atrás, para a gente saber se a gente queria voltar para a monarquia e Sim, eu vi isso aí. o país da jabuticaba, né, gente? Uma eleição É. para saber se você quer ter rei, né, cara? Nunca vi isso. Né, cara? Esse é o primeiro. Gente, o problema não é voltar para a monarquia em si, se é uma monarquia que funciona. O problema é querer voltar para aquela monarquia com um baita do incompetente sendo rei. Esse é o problema. Se o rei vai ser um incompetente. O problema é ele ser o poder moderador, né? O problema é o poder moderador. Verdade. Né? Bom, eu acredito que deveria ter uma mudança assim, no que o poder moderador representaria e seguir no modelo semi-parlamentarista da França, né? Que ao invés de você atribuir algumas funções importantes para o executivo continua sendo só executivo e o moderador é que tem essas competências para moderar, né? Mas é uma coisa mais complexa de ser discutida. Bom, O problema é, se você tem um incompetente no poder, não importa qual sistema político que tem, nem que ele seja o mais ideal, se tem um incompetente no poder, vai abaixo. Acredite no que eu estou falando. o problema é que você tem um competente eleito por incompetentes, né? Então. Nossa, Brasil 2018 provou isso. Bom, Brasil 2019 começou a desandar. 2020 tá merda total. mas vamos lá. O Queiroz e as suas laranjas. Então, Nossa, eu vi isso, dá vontade de vomitar, velho. presta atenção, ó. Em 1889, houve a proclamação da República. E aí, nós nos tornamos, então... esse decreto número 1, né, ele proclama a República Federativa Provisória. Por quê? Porque iríamos ter que fazer uma nova Constituição. E a nova Constituição, ela vai ser feita em 1891, ok? Que é a nossa primeira Constituição... que é a nossa segunda Constituição, mas é a primeira republicana. O nome do Brasil deixa de ser Império do Brasil e passa a ser Estados Unidos do Brasil. Essa Constituição ela foi feita por uma comissão de notáveis, tá? Mas quem fez a revisão do texto constitucional foi Rui Barbosa. Então é aquilo que eu digo para vocês. Ele foi lá na Federação Norte-Americana e introduziu o modelo federativo norte-americano no Brasil, inclusive copiou até o nome, né? Estados Unidos do Brasil. Nos tornamos uma república federativa presidencialista. O Estado se torna laico, ok? E aí, gente, eu estou colocando essa setinha aqui porque eu falei para vocês que eu não vou analisar a evolução constitucional do Brasil sobre aspectos dos direitos fundamentais. Eu vou apenas colocar a setinha para dizer que, nesse momento, os direitos fundamentais ganham força, tá ok? Nesse momento, nós passamos a ter mais direitos fundamentais do que tínhamos quando era lá na época do Império. Tudo bem para vocês? Agora, vamos lá. Lá nos Estados Unidos, os Estados-membros já existiam e, através de uma força centrípeta, se uniram e criaram a União. Eles concederam para a União muitos ou poucos poderes? Poucos. Agora, veja só. Aqui no Brasil, o movimento é o inverso. A União, o governo central já existia e, através de uma força centrífuga, criaram-se os Estados-membros. Porque, vejam só, as províncias que eram subordinadas ao governo do imperador agora ganharam autonomia constitucional, tornaram estados autônomos. Entenderam a diferença? Quem não entendeu, gente? Pergunta, pelo amor de Deus, isso é muito importante. Hein? Professor, repete de novo, por favor. Vamos lá. Ó, nos Estados Unidos, existiam 13 estados soberanos que se uniram para criar os Estados Unidos numa força centrípeta, uma força de união. Criaram a Constituição norte-americana, criaram o governo central da União e entregaram, através da Constituição, para essa União, poderes. É claro que atribuições reduzidas, porque os estados queriam manter para si as maiores atribuições, as mais importantes. No primeiro momento, lá nos Estados Unidos, somente as atribuições essenciais foram passadas para a União.
Aqui no Brasil, o que existia era o governo central, o governo do império, o império. E aí, esse governo central, através de uma força centrífuga, ele acabou criando os Estados-membros. Então, a Constituição do Brasil de 1891, ela manteve a União já existia, o governo do Império, só que agora a União se tornou um ente com autonomia constitucional. E as antigas províncias, que eram subordinadas ao governo central, agora adquiriram autonomia constitucional. Mas vocês acham que o governo central entregou pouca ou bastante autonomia para as antigas províncias? Pouca. Pouca, porque ele quis manter. É por isso que aqui no Brasil... É por isso que aqui no Brasil os estados detêm muito menos autonomia do que nos Estados Unidos, estão entendendo? Sim. Aqui no Brasil, por exemplo, a lei penal é federal, a lei civil é federal, a lei processual é federal, tá ok? Aliás, aqui no Brasil, gente, veja bem, o número de deputados estaduais nas assembleias legislativas é determinado pela Constituição. Lá nos Estados Unidos, isso é inaceitável. A organização do poder legislativo dos estados nos Estados Unidos é de competência das constituições estaduais. Elas organizam da forma que elas quiserem. Tem estado lá que tem Senado, que tem Câmara de Representantes. Isso é um problema do estado. Aqui no Brasil, não. Aqui os estados brasileiros não podem fazer do jeito que eles quiserem o seu poder legislativo. Por quê? Porque a Constituição diz. Ela entra na esfera dos estados. Os estados aqui no Brasil têm uma autonomia muito mais restrita do que os estados dos Estados Unidos da América. Mas por que isso? Por causa da formação histórica. Lá houve uma força centrípeta, de aglutinação. Os estados-membros pré-existiam à União. Aqui houve uma força centrífuga. A União pré-existia os estados-membros. Então, a nossa cultura é de concentração de poderes na União. Criamos os Estados-membros? Criamos. Eles têm autonomia? Têm autonomia. Mas uma autonomia muito mais restrita do que aquela observada na Federação Norte-Americana. Entenderam? Dúvidas? Nenhuma. Carol, que perguntou aí, entendeu? Sim, obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Não. Beleza. Então, em 1891, né, com a nossa segunda Constituição, inicia-se o período que ficou conhecido como República Velha. Ok? Por que é a República Velha? Né? Porque aqui nós temos um período em que tínhamos o voto de cabresto, né? Ou o voto de curral. Né? O que era isso? O voto era aberto, tá, gente? Você tinha que mostrar para o seu patrão em quem você estava votando. Então, é claro que as eleições eram fraudadas, existiam muitos problemas, né? Não vivíamos uma democracia, né? Era uma espécie aí de democracia velada. Bom, acabou o poder moderador, né? Agora, presta atenção. Os palácios continuaram existindo, gente. Olha como é cultural. Eu falei para outra sala que nos Estados Unidos da América não existem palácios. O único palácio que existe está lá no Havaí, do antigo rei havaiano, Kamehameha. Aqui no Brasil, como é que se chama o local de trabalho do presidente da República? Palácio do Planalto. Como é que se chama o local de trabalho do governador do estado de São Paulo? Palácio dos Bandeirantes. Como é que se chama o local de moradia do presidente da República? Palácio... Acho que é Palácio da Alvorada, não é? Palácio da Alvorada. Então, olha só, gente, vejam só que interessante. A gente aqui no Brasil, a gente tem essa mania de chamar de palácio os locais de trabalho das pessoas que exercem funções republicanas. Para mim, é um absurdo. Então, se eu fosse eleito, a primeira coisa que eu ia lutar é para acabar. Aqui no Brasil não pode ter palácio, gente. Aqui não tem rei.
Não tem monarca? Como é que o presidente da República governa de um palácio? Não governa o palácio. A casa do Planalto. Ok? Isso é um resquício que nós temos lá da época que nós somos monarquia. Aliás, temos vários resquícios da época que nós éramos monarquia. Essa monarquia, eu ousaria dizer para vocês que nunca saiu da nossa cultura. Tá? Essa introdução desse O modelo. professor, mas o Fernando Henrique não, o Collor quis mudar, né? Que ele colocou a casa da Dinda na época lá. Ele colocou palácio, não, ficou a casa da Dinda, né? Que Só faltava ele morar e chamar aquilo lá de Palácio da Dinda, né? Só que faltava, né? Meu Deus do céu, esse Collor era louco, velho. Bom, Mais louco que o Batman. então a República Velha, tá? Através da Constituição de 1891, o Brasil se torna uma república federativa, né? Com direitos e garantias fundamentais, um Estado laico. Realmente houve um progresso aí. Mas ainda guardamos resquícios da monarquia. E na República Velha se instaura aquela velha política do café com leite, que vocês sabem já, né? Um presidente era paulista, o outro presidente era mineiro. O presidente era paulista, o presidente era mineiro. Até que chegou uma hora que o presidente era paulista e ele cismou de colocar um outro paulista. Cismou de quebrar essa tradição. Aí houve um desentendimento entre as elites, e aí houve uma revolução, né? Houve um desentendimento, né? E aí um cara lá do Rio Grande do Sul, chamado Getúlio Vargas, né? Ele sobe com suas tropas até São Paulo. Aliás, ele foi até aplaudido em São Paulo quando ele chegou aqui. É interessante isso, né? Porque ele vai ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a capital. E, na verdade, em 1930, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e edita, olha lá, de novo, o decreto 19.398, 1930. De novo, um decreto expedido por uma pessoa, né, um militar, ele derruba uma Constituição. Então, esse decreto 19.398 de 1930, ele derruba a Constituição de 1991. Gente, esse decreto aqui, para mim, é a coisa mais horrenda que eu já vi na minha vida. Tá? Presta atenção, ó. Artigo 1º. O governo provisório será discricionariamente, em toda a sua plenitude, presta atenção. O governo provisório era ele, Getúlio Vargas, ok? Ó, o chefe do governo provisório, Getúlio Vargas. O governo provisório exercerá discricionariamente, em toda a sua plenitude, as funções e atribuições não só do Poder Executivo, como também do Poder Legislativo, até que eleita a Assembleia Constituinte estabeleça a reorganização constitucional do país. Então, ou seja, é um verdadeiro golpe de Estado, onde há uma hipertrofia do Poder Executivo que passa a exercer também as funções do governo, do Poder Legislativo. E aí, gente, o instrumento que ele se utilizava para fazer isso é o famoso decreto-lei. Eles pediam um decreto com força de lei, chamado decreto-lei. Agora, vejam o artigo 2º. É confirmada, para todos os efeitos, a dissolução do Congresso Nacional, das atuais Assembleias Legislativas dos Estados, quaisquer que sejam as suas denominações, câmaras ou assembleias municipais e qualquer outros órgãos legislativos ou deliberativos existentes nos estados, municípios, federal, território do Acre, dissolvidos que ainda não tinham sido de fato. Ou seja, até o que não havia sido criado estava dissolvido. O que é isso, gente? Acabou com o poder. Demonstração de poder. Está dissolvido o poder legislativo do país? E ninguém fez nada? Ninguém falou nada? Todo mundo aceitou isso numa boa? Todo mundo aplaudiu, inclusive. Então, cadê a nossa cultura de Estado de Direito? Cadê a nossa cultura de tripartição dos poderes? Não vou nem falar de democracia. Veja, não tem. Ok? O poder judiciário continuará a ser exercido na conformidade das leis em vigor, com as modificações que vieram a ser adotadas de acordo com a presente lei. E as restrições que desta mesma lei decorrerem desde já. Ou seja, veja bem, o governo provisório, o chefe do Poder Executivo, ele hipertrofiou.
Ele aniquilou o legislativo e colocou o judiciário embaixo do seu guarda-chuva. Ou seja, acabou o Estado de Direito. E acabou a federação também, porque os estados não têm mais autonomia. Ok? Aí ele fala que continua em vigor a Constituição, as demais leis e decretos, porém, inclusive, as próprias Constituições sujeitas às modificações e restrições estabelecidas por essa lei. Tá? Ficam suspensas as garantias constitucionais e excluída a apreciação judicial dos atos do governo provisório. Lá, os atos do governo provisório não podem ser apreciados pelo Poder Judiciário. Lembra que eu falei para vocês, lá no começo, que o Estado de Direito se caracteriza pelo respeito que o próprio Poder Executivo tem que ter com as leis. E se ele não respeitar, eu vou levar o Estado ao conhecimento do Poder Judiciário. Eu vou mover uma ação contra o Estado. O que está dizendo aqui? Que não posso mover ação contra o Estado. O governo provisório nomeará interventor federal para cada Estado. Então, vocês vejam que, com esse golpe de 1930, há uma hipertrofia do Poder Executivo, há uma redução de direitos e garantias fundamentais e a federação fica apenas no plano formal, porque agora os estados não são dotados mais de autonomia. Os estados são meros desdobramentos políticos do governo federal, que neles nomeará interventores, fechou as assembleias, quer dizer, acabou a autonomia constitucional dos estados. Estamos entendendo, gente? Uhum. Então, é o segundo golpe de Estado, derruba na segunda Constituição e nós viramos, na verdade, uma ditadura. Tá? Estado Novo, né? Não, ainda não. Estado Novo é 37. Ainda não. Ainda não é Estado Novo, tá? É uma ditadura Vargas, é a primeira ditadura Vargas. Aí, gente, veja só, aqui fala até que eleita a Assembleia Constituinte estabeleça a reorganização constitucional do país. Só que essa Assembleia Constituinte nunca veio. E aí, o que acontece? Em 1932, está aqui, ó. Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. Porque a Revolução Constitucionalista de 9 de julho de 1932. O Estado de São Paulo se rebela contra o governo provisório, exigindo uma Constituição. Né? Começa a ter um prenúncio de guerra, mas é feito um acordo, e esse acordo liquida com essa Revolução Constitucionalista, e isso vai ser feito uma Assembleia Nacional Constituinte para uma nova Constituição, para a redemocratização, reorganização do Estado brasileiro. Gente, Getúlio Vargas, ele aceitou, mas ele fez uma e somente uma exigência. Sabe qual é a exigência que Getúlio Vargas fez? Ele falou o seguinte: vamos ter a Constituição, só que o primeiro mandato do presidente da República é meu. Estão entendendo? Eu continuo no poder por um mandato. E depois nós vamos fazer as eleições. E assim foi feito. Então, após a Revolução Constitucionalista de 32, em 1934, nós temos a nossa terceira Constituição, que é a República dos Estados Unidos do Brasil, é o nosso nome. Tá? Voltamos a ser uma república federativa presidencialista, os estados readquirem a sua autonomia constitucional, ok? Voltamos a ter direitos e garantias fundamentais. Tá? Só que aí o Getúlio Vargas ele vai ficar no poder 34, 35, 36 e 37. Em 1937, nós teríamos eleições para um novo presidente que assumiria em 1938. Só que aqui, gente, o mundo está à beira da Segunda Guerra Mundial, né? É. O mundo inteiro praticamente está sendo governado por ditaduras. Tá? E aí o que acontece? Em 1937, quando começa a esquentar a corrida presidencial, Getúlio Vargas vai lá e dá um novo golpe. E aí sim, ele estabelece um Estado Novo, impondo à nação uma nova Constituição, a nossa quarta Constituição, chamada de Polaca, porque é uma cópia da Constituição da Polônia, tudo bem? Foi redigida por, se não me engano, Francisco Campos. E essa Constituição diz que o Brasil é um Estado federal, mas o Brasil deixa de ser um Estado federal. Por quê? Olha só, o mandato dos atuais governadores, uma vez confirmado pelo presidente da República,
dentro de 30 dias se entende prorrogado o primeiro período. Só que, veja bem, como é que é confirmado pelo presidente da República? O que o presidente da República tem a ver com a vida política do Estado? Veja que aqui ó, o presidente da República decretará intervenção nos estados cujos governadores não tiveram o seu mandato confirmado. Então, vejam que aqui, com a Constituição de 1937, a polaca, ok? O Brasil volta a ser uma ditadura. Há novamente uma hipertrofia do poder executivo que vai aniquilar o poder legislativo e vai colocar sob o seu guarda-chuva o poder judiciário. Novamente aqui, o Getúlio Vargas vai passar a governar como um ditador e vai fazer uso dos decretos-leis, vai fazer uso desse expediente para impor a sua vontade. Tá ok? Enquanto não se reunir o Parlamento Nacional, o presidente da República terá o poder de expedir decretos-leis sobre todas as matérias de competência legislativa da União. Esse parlamento aqui nunca se reuniu. Ok? E o Getúlio Vargas estabeleceu o Estado Novo, em que o Brasil, Estados Unidos do Brasil, os direitos e garantias fundamentais há uma redução, porque é uma ditadura. República e federação somente do ponto de vista formal, porque os estados agora são supervenientes ao governo federal, uma ditadura, ok? E uma concentração de poderes no Executivo Federal. E aí vem a Segunda Guerra Mundial, e quando começa a Segunda Guerra Mundial, gente, o Brasil ele está mais próximo do nazismo e do fascismo ou dos países aliados? Do eixo. Está mais próximo do eixo. Do eixo, né? Porque nós somos uma ditadura muito próxima do eixo. E, na verdade, o Getúlio Vargas ele dá uma flertada com os alemães e com os italianos. Só que daí o Roosevelt, né, o presidente norte-americano, ele vem ao Brasil e ele acaba celebrando um acordo com o Getúlio Vargas. Ele nos deu a nossa primeira siderúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional, de Volta Redonda, em troca do apoio brasileiro aos aliados. E aí o Brasil, né, se torna um país aliado contra o eixo, declara guerra à Alemanha e à Itália, tem navios afundados, mas ele vai lá, manda os pracinhas para a Itália para derrotar os alemães lá na Itália. Tudo bem? Aí, gente, quando acaba a guerra, nós temos uma contradição muito grande no país. Por quê? Porque o Brasil era um país praticamente fascista, na mão de um ditador, lutando ao lado dos aliados. E quando acaba... Que eram antifascistas. Hã? Que eram antifascistas, né? Era um país fascista em meio de outros países lutando contra o fascismo e o nazismo. Exatamente. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, não tem mais espaço, não tem clima mais para a perpetuação do Estado Novo, dessa ditadura Vargas aqui no Brasil. E aí o que acontece? Getúlio Vargas é pressionado, né, interno e externamente, e ele começa a convocar, ele vai convocar eleições, né, a Assembleia Constituinte, ele começa a fazer essa abertura política do Brasil. Só que aí ele volta com aquela historinha. Não, o primeiro presidente tem que ser eu. E aí o que acontece? Os militares falam, esse cara não vai querer sair do poder, ele não vai entregar o osso. Então, apesar de ele ter editado a Lei Constitucional número 9, em 28 de fevereiro de 1945, que convocou eleições, né, que queria fazer uma redemocratização e uma nova Assembleia Constituinte, ele começa a manifestar o ideal de continuar no poder. E aí, em 28 de outubro de 1945, o Getúlio Vargas é deposto pelo alto comando do Exército. Aí é um novo golpe militar. Agora depõe o ditador. A presidência da República é assumida por José Linhares, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai presidir as eleições em 2 de dezembro de 1945 e vai entregar o comando do país ao general Eurico Gaspar Dutra, que era o antigo ministro da guerra do Vargas. Vai entender, né? Vejam que nós não temos muito apreço pela democracia, né? Nós não temos muito apreço pelas nossas instituições democráticas. Pelo poder... O brasileiro odeia democracia. Nós não sentimos representados pelo nosso poder legislativo. Tanto é verdade, gente,
que Getúlio Vargas, aquele mesmo que expediu o decreto 19.398, que fechou todas as assembleias legislativas do país, ele vai ser eleito presidente da República depois do Eurico Gaspar Dutra. Ele vai ser eleito presidente. O Brasil, acho que é o único país que derruba o ditador e depois elege o ditador, né? Pois é. Foi o único país que passou de colônia para império e agora que derruba o ditador para eleger ditador. É bem característico do Brasil. Mas para você ver como nós não temos apreço às nossas instituições democráticas. Okay? O brasileiro tinha que ser estudado pela NASA. Mas seja como for, em 1946, nós vamos ter a nossa 5ª Constituição. Voltamos a nos chamar Estados Unidos do Brasil. Voltamos a ser uma república presidencialista, com eleições, com direitos e garantias fundamentais e a tripartição dos poderes. Os estados voltam a ter a sua autonomia constitucional, voltamos a ter assegurados direitos e garantias fundamentais, ou seja, o Brasil novamente se torna uma república federativa presidencialista. Ok? E aí vamos ter vários presidentes até que chega o Jânio da Silva Quadros, o varre vassourinha, E varrer a corrupção. Tá? Só que o problema... se varreu do poder. Veio para varrer a corrupção e se varreu do poder. O problema, gente, é que naquela época você votava para presidente e você votava para vice. Não é que nem hoje, que você vota para presidente e engole o vice. Não é isso? Você votou na Hoje em dia, sim. engoliu o Temer. Né? Você votou no Bolsonaro, vai engolir o general, o vice-presidente. Naquela época, não. Você votava para presidente e votava para vice. Então, o Jânio Quadros ganhou, mas o vice do Jânio Quadros não ganhou. Quem ganhou foi o vice da oposição, que era o João Goulart. Que era um cara que era mais socialista, né? Não era socialista, mas tinha ideias... Varguista. Ele era mais varguista. Aí, o Jânio Quadros assume, só que o Jânio Quadros renuncia. E quem assume no lugar do Jânio Quadros é o João Goulart. E aí o João Goulart começa a querer fazer uma reforma agrária num país de latifundiários. Okay? E aí vem aquela historinha de comunista, que come criança, etc, etc. E aí, em 31 de março de 1964, há um novo golpe militar no país. O João Goulart é deposto e uma junta militar assume o comando do país. Novamente, uma hipertrofia do poder executivo. Só que agora eles não fazem isso através de decreto. Agora eles inventaram um novo nome, que é ato institucional. Aí nós temos o ato institucional número 1, número 2, número 3, número 4, até chegar no AI-5, né? Que aí sim, fecha Congresso, acaba com direitos e garantias fundamentais, tá ok? Só que para legitimar esse governo militar, nós vamos ter a nossa 5ª Constituição. Não estou voltando. A nossa 7ª Constituição. 1960. É a sexta, não, professor? Calma aí. Não é a sexta? Acho que é a 6ª, né? Do Império, 1891. É a sexta. 1934, 1937, 1946. A nossa, desculpem, gente. A nossa, até eu perco as contas. Nossa 6ª Constituição. E aí que eu digo que o nosso nome muda para República Federativa do Brasil. Nós estamos nos alinhando mais com o federalismo alemão. Há uma hipertrofia do Poder Executivo Federal. A federação é apenas formal, tá? E república também, porque isso se torna uma ditadura, não há princípio republicano. Tá? Os estados, membros da federação, perdem a sua autonomia, os governadores passam a ser nomeados, tá ok? E há um retrocesso nos direitos e garantias fundamentais, há perseguições, etc, etc, tá ok? É a ditadura militar que se instalou no Brasil em 64, que passa a ser legitimada pela Constituição de 67. Tá ok? E aí os presidentes da República passam a ser sempre militares. Tá ok? É interessante que em 1969 nós temos a Emenda Constitucional número 1. A Emenda Constitucional número 1 ela é muito interessante porque, no aspecto formal, ela é uma emenda.
Mas no aspecto material, uma nova Constituição. Quer ver aqui? Olha como que é a emenda constitucional número 1, gente. Ó, emenda constitucional número 1. Os ministros da Marinha, de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, após alguns considerandos, decretam. Artigo 1º. A Constituição de 24 de janeiro de 67 passa a vigorar com a seguinte redação. Aí vem. Então, você veja que a emenda constitucional de 61, a emenda constitucional número 1, de 1969, ela dá nova redação à Constituição de 67. Ou seja, altera a Constituição todinha. Estão entendendo? Há quem diga que é uma nova Constituição, há quem diga que é apenas uma emenda. Eu gosto muito da posição do professor Robson Flores. Ele fala, do ponto de vista formal, é uma emenda. Mas do ponto de vista material, é uma outra Constituição, porque ela foi totalmente reescrita pela emenda constitucional número 1. Tudo bem para vocês? Isso para quê? Para concentrar mais poderes na mão do Executivo Federal. Restringir mais ainda os direitos e garantias fundamentais. E o Brasil, vejam, nesses momentos de ditadura, gente, o Brasil volta a ser um Estado unitário, repito. Por quê? Porque os Estados membros da Federação perdem completamente a sua autonomia constitucional. Tá ok? Então, aí nós temos uma sucessão de presidentes militares, até chegar na década de 80 com o João Figueiredo, que é um cara que falou que jamais queria ser presidente da República, mas acabou sendo presidente da República. E ele começa um processo de abertura, né, de reabertura, de redemocratização no Brasil. Aí o Congresso Nacional volta a funcionar e aí vem a chamada campanha das diretas já. Nem isso o povo conseguiu. O povo foi para a rua, lutou, manifestou, mas não conseguiu as diretas já. Mas conseguiu que o próximo presidente fosse um civil, eleito pelo Congresso Nacional. E aí teve as eleições do Congresso, eleições indiretas, entre a oposição do então MDB, né, atual PMDB, que era o Tancredo Neves, e o aliado dos militares, que era o Paulo Maluf. E o Tancredo Neves ganha a eleição, só que no dia que o Tancredo Neves vai assumir, ele cai doente. Infelizmente, ele vem a falecer. E aí nós temos que engolir o Sarneyzão. Obrigado por engolir o Sarney, hein? Que porcaria. E aí o Sarney assume, e aí vem uma Assembleia Nacional Constituinte, capitaneada pelo Ulisses Guimarães, e aí essa Assembleia Nacional Constituinte elabora a nossa atual Constituição de 1988, que é uma Constituição chamada cidadã, né, pelo Ulisses Guimarães. E o Brasil continua a se chamar República Federativa do Brasil, com tripartição dos poderes e direitos e garantias fundamentais. Então, nós agora, a partir da próxima aula, nós vamos estudar a estrutura do Estado Federal Brasileiro à luz da Constituição de 88. Só que o que nós temos que entender é que na história do Brasil nós tivemos momentos de monarquia e momentos de ditadura. Então nós temos a monarquia, né, do século XIX, Dom Pedro I, regência Dom Pedro II. Depois nós tivemos duas épocas de ditadura Vargas, a primeira ditadura Vargas e a segunda o Estado Novo. E depois nós tivemos a ditadura militar. Nesses momentos de ditadura, o Brasil é como se ele voltasse a ser uma monarquia. Percebam, gente, lembra que eu falei que lá na Europa, o Estado Democrático de Direito, ele não consegue se impor de uma vez, ele vai e volta, ele vai e volta. Por quê? Porque lá tinha monarquia. Isso aconteceu com o Brasil. Enquanto que nos Estados Unidos, o Estado Democrático de Direito, ele meio que entrou sem oposição, aqui no Brasil não. Como nós assumimos a postura de império, de ter monarca, religião oficial, então isso até hoje acaba... A nossa cultura política, ela vira e mexe, nós voltamos para o Estado Democrático de Direito, mas daí vem uma ditadura e derruba e nós voltamos atrás, não a ser uma monarquia, mas a ser uma ditadura. Estão entendendo? Professor, Eu quero que vocês tenham. Estou entendendo, o professor, eu entendi. Mas também teve a lei da anistia, né? Porque muita gente era contra esses governos.
E muitas pessoas foram exiladas, muitas pessoas saíram do país. Mas aí em 79, houve anistia, né, desses presos. Ou seja, eles poderiam voltar para o Brasil novamente, né? Não, Foi o perdão dos presos. Durante a ditadura militar, houve muitos brasileiros que lutaram contra a ditadura e cometeram crimes. E o governo brasileiro também cometeu muitos crimes, principalmente tortura, prisões arbitrárias. Então, quando chegou em 79 com a lei da anistia, o que acontece? Aí a lei da anistia fala o seguinte: quem cometeu crimes a mando do Estado brasileiro está anistiado. E quem cometeu crimes contra o Estado brasileiro também está anistiado. Então, a Dilma, que assaltou o banco lá, não sei o quê, está anistiada. E assim como o general Ustra, que... General não, coronel, ele era coronel. O coronel, sei lá, esse cara aí. O Ustra era coronel. Esse aí. Ele também está anistiado pela tortura que ele cometeu, tá me entendendo? A lei da anistia, ela vem pacificar, ela fala assim, olha, na ditadura, quem lutou contra a favor do governo está anistiado, passou uma regra. Tudo bem? Não vai responder por esses crimes. Vira e mexe, o Ministério Público denuncia torturadores que ainda estão vivos por entenderem que cometeram um crime contra a dignidade humana que seriam imprescritíveis, tá? Mas o Supremo Tribunal Federal sempre deu guarida à lei da anistia. Estão entendendo, gente? Certo. Dúvidas? Nenhuma. Professor, então eu nenhuma, mas só uma conclusão aqui. Então, o Brasil praticamente foi um país bem opressor, né? Porque quase não tinha direitos fundamentais nem garantias também, né? Não. Sempre foi mais ditadura militar ou um governo autoritário. Veja bem, nós alternamos períodos de democracia, de Estado de Direito, com períodos ditatoriais. Há uma alternância, entendeu? Está entendendo? Existe uma alternância. Porque, gente, tudo é uma questão de gênese. A gênese do Estado brasileiro foi instituída uma monarquia autoritária. E nós não ficamos livres dessa gênese até hoje. Nós não passamos a régua nisso até hoje. Lá nos Estados Unidos, não. Eles já foram criados como uma república federativa, entendeu? Nós fomos criados como uma monarquia, uma monarquia absolutista, entre aspas, né? Não é um absolutismo, mas é uma monarquia com poder moderador, que se impõe perante os outros, e o Estado unitário. Então, a gente sempre vai para a federação, mas sempre a gente volta para a ditadura, entendeu? E é por isso é por isso que eu faço a pergunta para você: até quando a Constituição de 88 irá resistir? Porque ela vai ser atacada. Vão querer derrubá-la. Eu não tenho dúvida. A gente já tem um lunático atacando Mas já ela. estão tentando. Não, já estão tentando. Exatamente isso. E quem que vai defendê-la? Ninguém está querendo defender a Constituição agora. Por quê? Por que ninguém quer? Mas se não defender a Constituição, nós vamos cair numa ditadura de novo, entendeu? Então, aí depois vai vir outra Constituição para a gente trocar por outra ditadura. A gente troca a democracia por ditadura. O brasileiro é assim, é bipolar. Quer democracia, mas quer ditadura. Não, veja bem. A Constituição Federal de 88 ela está sendo testada. E cada vez com mais ênfase. Ok? Essa Constituição, ela está sendo testada e ela tem que segurar. É por isso que eu fico com muito receio quando o Bolsonaro joga o Congresso Nacional contra a população, quando o Bolsonaro joga o Supremo Tribunal Federal contra a população. Porque ele está querendo um apoio, porque é como se ele fosse bonzinho, que fosse resolver todos os nossos problemas, e que o Congresso e o Supremo fossem horríveis, entendeu? Que são causadores dos nossos problemas. Isso não é a verdade. É claro que devemos fazer críticas tanto ao Congresso quanto ao Supremo. Não tenho dúvida disso. Mas eu fico com muito receio quando ele joga a opinião pública contra os demais poderes. Isso é muito preocupante. A gente não sabe o que ele tem em mente. Agora, se tem espaço para uma nova ditadura no Brasil, eu não sei. Eu não sei. Mas a história me mostra
e a história é cíclica e se repete, de que dia mais dias, menos dias, essa Constituição vai ser derrubada por um golpe. Porque, gente, olha só, qual que é a idade média de uma Constituição no Brasil? 88, 98, 2008, a nossa Constituição tem 32 anos. A única Constituição que durou mais do que isso foi da República Velha, que foi de 91 a 1930. Foram 39 anos. E a do Império, foram 60 anos. Mas a de 34 durou 3 anos. A de 46, tadinha, não durou nem 20 anos. Então, 32 anos é uma idade média alta já para uma Constituição brasileira. A tendência é de que ela seja testada e derrubada. Cabe a nós, estudantes de direito, que sabemos a importância da manutenção do Estado Democrático de Direito, da tripartição dos poderes, lutarmos para que ela seja mantida. Mas que as forças políticas vão tentar derrubá-la, não tem dúvida. Aliás, isso está bem escancarado hoje. Seja pela direita ou seja pela esquerda. Tá? Cada um agindo da sua forma. Mas a tendência é que... É porque você vê que quando o PT estava no poder, ele não falava em derrubar a Constituição. Né? Mas ele tinha um esquema de corrupção que roubou mais de bilhões de reais e ele tinha um projeto de perpetuação do poder através do dinheiro público. Né? Então, olha só que loucura. Né? Eu vou desviar dinheiro público e vou usar esse dinheiro público para me perpetuar no poder. Então, assim, é um plano também, né, que eu mantenho a federação, mas muito problemático também. Alguma dúvida, gente? Não, nenhuma. Não, professor. Uma colocação? Bom, e assim sendo, são essas considerações históricas que eu tinha a fazer para vocês. A partir da próxima aula, nós vamos fazer um estudo de dogmática jurídica. Eu vou entrar na Constituição de 88 e vou analisar a Constituição de 88 para vocês, tá? Eu já vou deixar de lado um pouquinho essa questão histórica. Vamos estudar realmente como é que o Estado brasileiro está estruturado pela Constituição de 88. Vou fazer apenas algumas remissões históricas, principalmente para auxiliar vocês a fazerem o trabalho, tá? Eu vou fazer um estudo comparado entre a Constituição Cidadã de 88 com outras federações do mundo afora. Esse trabalho provavelmente vai ser entregue em outubro, eu vou marcar a data para vocês. Só quero dar umas 2, 3 aulas para vocês entenderem melhor como é que funciona a federação, para vocês terem mais elementos para poderem fazer a pesquisa. Tudo bem? Professor, Oi. Esse trabalho vai ser individual? Sim. Esse trabalho vai ser individual, professor? Sim. Ah, tá. Muito obrigada. Professor, Oi. é com essa repetição de momentos históricos conturbados da história do Brasil que eu lhe pergunto, será que você ficar aderindo aos movimentos ou ideologias esquerdistas ou de direita vai ser a solução para manter a democracia? Não vai. Porque aqui, né, é diferente de lá na Alemanha, que eles estão traumatizados com o que aconteceu com o nazismo e com a dominação soviética. Aqui o brasileiro ele não tem vergonha, não. A esquerda chega no poder querendo ajudar o povo? Não, que é para se perpetuar. E ajudar o povo é só uma consequência da perpetuação no poder. Agora, a direita quer ajudar o povo? Aí o pessoal diz que não. Por quê? Porque eles querem ajudar a elite. Eles vão se apoiar em quem para se perpetuar no poder? Então... Eles também querem se perpetuar no poder. Eles também querem. Todo mundo quer ter poder. O presidente não falou que queria ficar só 4 anos, agora ele quer ficar 8. Todo mundo gosta do poder. O problema, agora que eu vou dormir um pouco preocupada, é saber que eles podem derrubar essa Constituição. Eles não derrubando, eles podem se matar. Direita, esquerda, do meio, centro. Eles só não derrubam a Constituição, porque é o direito que nós temos, né? A ideologia das pessoas. A verdade é essa. O que eu falo que é o seguinte, cara. Eu tenho minha mãe, né, que é esquerdista e quer tentar convencer que a esquerda tá certa e a direita tá errada e ponto. Mas se você olha, o que a esquerda quer? Poder. O que a direita quer? Poder. Agora, eles vão se apoiar em quem? A direita se apoia na elite, a esquerda se apoia no povo. Mas o objetivo é o quê? Chegar ao poder. Então é guerra política, não é
quem é que vai governar para melhorar o país, é quem é que vai se manter no poder no país, quem vai se perpetuar. Por isso que eu não gosto da esquerda e da direita. Veja bem, eu não gosto do... Nossa, Léo, eu fico até orgulhosa de ouvir você falando. Desculpa, professor. Eu não gosto dos extremos, tá? Nem eu. Acho Nem que eu. a definição não está nem no petismo, nem no bolsonarismo. São extremos e têm identidade, tá? Eles às vezes se confundem. Eu penso que nós temos que buscar uma opção política para sair dessa bipolaridade, essa polaridade, entendeu? Entre petismo e bolsonarismo, está acabar com a gente. Porque se na próxima eleição eu tiver que escolher de novo entre PT e Bolsonaro, eu não sei o que eu vou fazer. Mas, pelo amor de Deus, nós temos que buscar uma alternativa. Porque tanto um contra o outro, eu não posso concordar. Eles são cada um virado para um lado, entendeu? Bolsonaro, bom, enfim, cada um tem as suas particularidades, cada um tem o seu pensamento. Eu penso que nós temos que ter uma via mais ao centro, alguém que não seja tão radical para todos os lados. Tá? De fato. Agora, a Constituição, volto a dizer, eu não sei, Adriana, se ela vai ser derrubada ou não. Eu não estou dizendo que ela vai ser derrubada, eu estou dizendo que ela está sendo testada. Quanto mais tempo passa, ela é testada. Gente, se vocês... Vamos imaginar que os muçulmanos invadam os Estados Unidos, dominem os Estados Unidos por 50 anos. A hora que os muçulmanos forem expulsos dos Estados Unidos, o que os americanos vão fazer? Eles vão restabelecer a Constituição deles. Porque é assim que eles trabalham. É assim que foi a gênese do país dele. É assim que eles sabem viver. É assim que eles querem viver. Nós aqui não. Nós somos diferentes. Nós temos uma gênese diferente. Okay? Então aqui nós peitamos a nossa própria Constituição. Nós deixamos que as forças políticas venham e peitar a Constituição. Então, assim, é isso que eu estou dizendo. Ela vai ser testada e cada vez mais testada. E nós, que temos o conhecimento da importância do Estado Democrático de Direito, temos que lutar para preservá-la, para defendê-la. Eu termino a aula com o que eu comecei. Na favela, no Senado. Sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todo mundo acredita no futuro da nação, cara. É isso. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Tem que viver com a esperança, né, professor?